Muito bom dia, seja bem-vindo a mais um programa Vida Devocional. É muito bom estarmos juntos para compartilhar a palavra de Deus com você, ouvir o Senhor falar conosco nesta manhã, ter também este tempo de comunhão e relacionamento com o Senhor por meio das nossas orações. Eu quero compartilhar com você o texto que se encontra na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira carta, o capítulo 1, a partir do verso de número 2. Antes, contudo, eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor para esse nosso tempo juntos. Santo e eterno Deus, louvamos e exaltamos a Ti, o Deus grandioso, o Deus gracioso, misericordioso, bondoso, o Deus justo e verdadeiro, o Deus que conhece cada uma das nossas necessidades, o Deus que se compadece de nós. Bendizemos a Ti e damos graças ao Senhor por mais um dia em que as Tuas misericórdias se renovaram sobre as nossas vidas. Gratos nós somos, ó Deus, porque temos este espaço para ouvir a Tua voz, para falar contigo através da oração. E pedimos que nesta manhã o Senhor fale conosco, o Senhor nos edifique, o Senhor quebrante os nossos corações para que cresçamos na graça e no conhecimento Teu, para que tenhamos, ó Deus, de fato, os nossos corações acalmados por Ti, consolados por Ti e dirigidos por Ti através da ação do Teu Santo Espírito e também da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor edifique cada um daqueles que estão nos ouvindo e nos acompanhando neste momento. É o que nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. O texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos de número 2 e 3, nos diz assim: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. O tema da minha mensagem para você nesta manhã é além das palavras. Falar é muito importante, declarar a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança é muito importante, mas precisamos ir além das palavras. Nós temos aqui no escrito de Paulo uma gratidão, uma menção de agradecimento a Deus pela vida daqueles crentes da Tessalônica. O apóstolo Paulo havia passado 3 semanas naquela cidade, pregado o evangelho na sinagoga dos judeus, depois ele precisa sair dali às pressas por conta da perseguição e da revolta daqueles que não creram no evangelho de Cristo, e por ficar um tempo afastado daqueles irmãos e preocupado com aquela situação, afinal de contas ele havia ficado tão pouco tempo, tinha visto frutos, mas estava apreensivo em relação à continuidade na caminhada da fé daqueles irmãos. Paulo envia Timóteo, para que Timóteo estivesse com eles e ouvisse, tomasse pé da situação de como aqueles crentes estavam vivendo. Este aqui é o ano aproximado 52 depois do nascimento de Cristo Jesus, já no primeiro século. Estamos falando de um momento em que Paulo está na cidade de Corinto, envia Timóteo para ter informações da Tessalônica e recebe boas notícias a respeito daqueles crentes. Escrevendo a eles, então, Paulo passa a elogiá-los. E elogia e coloca aqui 3 questões muito importantes presentes na vida daqueles crentes. Ele fala da operosidade da fé, da abnegação do amor e da firmeza da esperança daqueles crentes. 3 coisas: fé, amor e esperança, que estão presentes no nosso dia a dia. Quase todo o tempo nós expressamos a nossa fé, aquilo que nós cremos, os nossos princípios, os nossos valores. Em muitos momentos também nós falamos de amor, seja o amor para com o próximo, seja o amor para com o nosso Deus. Em tantos, muitos momentos também falamos das nossas expectativas futuras. Mas há algo que nos chama a atenção aqui no texto, que sempre acompanhado dessas palavras, fé, amor e esperança, há um adjetivo, há um algo a mais que mostra para nós, nestas 3 características da igreja, fé, amor e esperança, a intensidade. Intensidade desta fé, intensidade deste amor, intensidade desta esperança. Por isso, além das palavras, além apenas de colocar da boca para fora a nossa fé ou o nosso amor ou as nossas palavras que representam a nossa esperança, ir de fato muito além das palavras. Digo isso porque hoje em dia nós temos muitos declarados crentes, pessoas que dizem ter fé em Cristo Jesus,
Mas será que esta fé é genuína? Será que esta fé é evidenciada através das obras? Também temos muitas pessoas declarando o seu amor a Deus, declarando o seu amor ao próximo, fazendo discursos bonitos sobre paz, amor, bondade. Mas será que de fato este amor vai além das palavras? Também temos muitos falando sobre esperança, expectativa, de ter confiança em Deus, mas será que também esta esperança vai além das palavras? Meu desafio é que você, assim como os crentes da Tessalônica, aprenda sobre a fé, o amor e a esperança que vão além das palavras para viver como aqueles crentes viviam. Vejamos então cada uma dessas três características, considerando esta ideia de ir além das palavras. Paulo elogia a fé daqueles crentes e coloca um adjetivo a esta condição de fé deles. Ele diz que havia uma operosidade da fé, uma fé operante. Não era só a declaração formal de fé, não era só um conjunto de doutrina, não era só talvez um catecismo ou uma confissão de fé ou um livro de manual religioso que reunia um código de conduta ou de crenças e valores daqueles crentes. Era uma fé operosa, era uma fé onde todo este conjunto de questões teóricas, de doutrinas bem formuladas, estava acompanhado de práticas condizentes com esta fé. Veja, não estou fazendo aqui uma crítica a este conjunto formal daquilo que nós cremos, muito pelo contrário. Nós temos fé em alguma coisa, e esta alguma coisa precisa ser concreta, precisa ser de fato bíblica, muito bem embasada, acompanhado sim da tradição, do empenho da igreja, de tudo aquilo que o Senhor trabalhou através de grandes homens e servos de Deus, através da igreja dele no decorrer da história. Não é uma crítica ao aspecto teórico, mas é dizer que precisamos ir além das palavras, precisamos ter um bom conjunto doutrinário e uma vida prática de todos estes conceitos que declaramos ter e crer. E veja, lá no verso de número 8 do mesmo capítulo 1, nós conseguimos entender um pouco melhor o que Paulo quer dizer com a operosidade da fé. Veja o que o texto nos diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha que curioso. A primeira característica desta fé operosa que Paulo vai dizer em relação aos crentes da Tessalônica é que eles divulgavam desta fé. Esta é uma característica importante. Nós colocamos a nossa fé em prática quando estamos prontos a falar dela. Eu sempre ilustro isso da seguinte forma: quando você conhece, por exemplo, um bom medicamento, a tendência é você divulgar aquilo às pessoas. Como é comum alguém chegar e falar: olha, você conhece esse remédio aqui para a imunidade? Você já tomou isso daqui, de repente, para ajudar a limpar o fígado ou tirar talvez uma pedra no rim? Nós sempre estamos prontos a dar talvez uma receita, a falar sobre alguma coisa que nós descobrimos na internet ou através de um médico, e o fazemos porque cremos, acreditamos nos efeitos daquilo que estamos recomendando. Pois bem, infelizmente não fazemos com o mesmo ímpeto isso em relação ao evangelho. Nós temos o melhor de todos os remédios para a pior de todas as doenças. A pior das doenças, o pecado, o único remédio para curá-lo, Cristo Jesus, e não falamos dele, não divulgamos, não fazemos com que esta fé nossa seja repercutida em toda parte. A ideia de repercussão no texto original tem a ver com ecoar, tem a ver com ganhar ressonância através da vida dos crentes. Faz sentido quando nós pensamos que uma fé madura, consistente em coisas verdadeiras vai nos conduzir, nos levar a falar, a divulgar, a anunciar desta para outras pessoas. A primeira característica, então, desta fé que vai além das palavras é que é uma fé em que nós divulgamos, falamos dela, levamos ela adiante, proclamamos Cristo Jesus, proclamamos desta fé. Uma segunda característica desta igreja, em relação a esta fé operosa, é que ela era evidenciada através da renúncia com o passado. Diz o texto, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus
para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Veja como houve efeito da pregação do apóstolo Paulo no meio daqueles crentes da Tessalônica. Quando nós lemos Atos capítulo 17, que registra o tempo em que Paulo esteve na Tessalônica, nós vemos que a pregação do apóstolo foi a pregação clara do evangelho de Cristo Jesus como meio para a salvação do homem caído. Veja que esta mensagem não ficou apenas na teoria, eles foram além das palavras, eles divulgaram, mas também esta mensagem foi suficiente para fazê-los romper com o passado. Não existe fé genuína, fé verdadeira, que não esteja intimamente ligada à renúncia com as coisas pecaminosas, com aquilo que desagrada a Deus. Estes crentes, depois de ouvirem, não simplesmente vão diante de Paulo ou de qualquer outra liderança, fazem um discurso de fé bonito, são batizados e seguem a vida com seus pecados de outrora. Não, diz o texto, houve grande efeito esta fé, houve grande efeito esta pregação. Vocês foram de fato convertidos a Deus, deixando para trás os ídolos, para seguir o verdadeiro Deus. Eles romperam com o passado, romperam com o paganismo, romperam com os deuses estranhos, porque a fé foi além das palavras. Porque não foi só um discurso dizendo eu amo Deus, eu amo o Senhor, eu reconheço Ele como meu Salvador. Não foi só o discurso, foi o discurso acompanhado da prática. Esta é a fé operosa, ao ponto de não ter o que Paulo corrigir naqueles crentes. Olha que curioso, 3 semanas apenas foi o tempo em que Paulo ficou ali com aqueles irmãos. E o que ele diz depois de ouvir o testemunho sobre aqueles crentes é que não havia o que ser acrescentado em relação a eles. Eles eram tão irrepreensíveis, colocaram tão em prática esta fé, abandonaram tão prontamente o trato passado, que não havia do que Paulo falar, exortando ou repreendendo aqueles irmãos. Louvado seja Deus por isso. A expectativa é que nós tenhamos esta fé operosa, esta fé que resulta em ir além das palavras, anunciando o evangelho, rompendo com o pecado, rompendo com o passado. Mas não é só a fé. Também o texto vai nos dizer que eles tinham uma um amor que ia além das palavras. E a palavra que acompanha a ideia de amor aqui é abnegação. Abnegação do vosso amor. Amor aqui sacrificial. Amor aqui disposto a se entregar por outro, disposto a se doar por outra pessoa, a abrir mão daquilo que é seu. A ideia da abnegação do amor é um amor desprendido, é um amor que não está apenas nas palavras, no discurso, mas que está pronto a deixar qualquer coisa que seja do seu próprio interesse, que seja do seu próprio conforto, para servir outra pessoa. Este amor abnegado é aquele que está disposto a abrir mão de alguma coisa para ver o bem do outro. Quando nós lemos a primeira carta que João escreve, ele fala desta ideia de amar além das palavras, amar não só no discurso bonito, que fala de paz, que fala de amor, que fala de igualdade, mas amar verdadeiramente. Amar ao ponto de ver alguém sofrendo e estar disposto a estender a mão. Amar ao ponto de ver alguém em situação difícil e estar disposto a chorar com aquela pessoa ou também a se alegrar com aquela pessoa. A abnegação do amor, um amor abnegado é aquele que não vê nada como sendo exclusivamente seu. Não é o meu tempo, não é a minha casa, não é o meu carro, não é o meu dinheiro, é tudo à disposição do reino e para a glória de Deus. E se necessário for, eu abro mão daquilo que é exclusivamente meu ou considerado meu pelos outros para servir aqueles que precisam. É um amor que vai além das palavras. É um amor abnegado, é um amor pronto a servir e a dar a outras pessoas. Esta é uma característica muito importante daquela igreja. Eles tinham fé que ia além das palavras. Eles tinham um amor que também ia além das palavras. E por fim, o texto nos mostra que aqueles crentes também tinham uma verdadeira esperança. Esperança esta também que ia além das palavras. Veja o que o texto diz: e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Falar que cremos em Deus, que descansamos em Deus é muito fácil.
Falar que acreditamos que de fato Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, esse discurso é fácil. O difícil é ter de fato uma esperança neste Deus quando tudo está indo mal. Nestes dias tão estranhos em nosso país, nós vemos pessoas desesperadas, angustiadas. Onde está a esperança destes crentes? Onde está a confiança? Fazer o discurso de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza é fácil. Crer de fato assim, ao ponto de ter firmeza e descansar no Senhor, é outra história. Mas precisamos ir além das palavras no que diz respeito também à nossa esperança. Um texto que me ensina muito sobre isso é aquele em que Ana está ali a chorar no templo, clamando por um filho ao Senhor. Ela ora, chora desesperadamente. Diz o texto que ela estava com amargura de alma, com a alma ferida, amargurada, sofrendo. Ela chora, ela clama ao Senhor, ao ponto do sacerdote passar por ali e pensar que ela estava embriagada. Mas diz o texto que depois de chorar, lamentar e clamar ao Senhor e fazer um voto ao Senhor, Ana sairá daquele lugar, sairá do templo e irá para casa. E é muito curioso o que vem depois no texto. Foi então Ana para sua casa, ali ela comeu, deitou-se com seu marido, a vida seguiu. Logo depois ela engravida, tem Samuel, mas veja que coisa preciosa. Ela entra no templo com amargura de alma e sai dali, pronta para seguir a vida. Foi ela para casa, comeu, esteve com seu marido, o que nos mostra que toda angústia, toda preocupação, toda dor, toda a amargura de alma daquela mulher ficou ali no templo aos pés do Senhor. Isto é a verdadeira esperança, a firme esperança. E mais curioso ainda nesta história de Ana é que ela não recebeu nenhuma profecia por parte do sacerdote Eli. Ele não falou para ela: olha, Ana, vai para casa, fica tranquila, em 6 meses você vai engravidar e depois vai nascer uma criança e vai ser maravilhoso. Não, ele simplesmente fala: olha, vai, que Deus ouça a sua oração, que Deus te responda, que Deus te abençoe. Foi isso o que ela ouviu. Ela não tinha nenhuma garantia vinda através do sacerdote de que aquilo que ela havia pedido seria realizado. Mas ela simplesmente confiou, descansou, depositou a sua esperança no Senhor, crendo que Ele estava a ouvir as suas orações. Esta é a ideia de uma firme esperança. É aquela que nos conduz a descansar no Senhor, a aguardar no Senhor, a esperar no Senhor. É aquele coração que, depois de orar, descansa e fala: agora eu sei que os meus problemas, que a minha causa, que a minha necessidade está nas mãos daquele que pode resolver. Mas o que eles esperavam? O texto vai nos responder lá no verso de número 10. E para aguardardes dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que aqueles crentes esperavam? Eles esperavam o retorno de Cristo. Eles esperavam o retorno do Salvador. Eles tinham grande expectativa, fé e esperança de que Jesus voltaria. Não era apenas uma história, era a certeza de que o verdadeiro rei retornaria para estar com os seus. Esta era uma firme esperança daqueles crentes. Eles também tinham esperança da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos também os ressuscitaria. Isso estava convicto, firme na mente daqueles crentes. Eles também criam que o Senhor Jesus os livraria da ira vindoura, os livraria de qualquer condenação, culpa por conta dos erros do passado, por conta do pecado. Veja que aqueles crentes tinham firme esperança e a esperança depositada na coisa certa, na pessoa certa, em Cristo Jesus. Eles não estavam sofrendo com as dificuldades circunstanciais ligadas ao governo. Não, o nosso rei voltará. Mas vocês estão calmos mesmo diante de todo este cenário de Roma reinando, de perseguições acontecendo? Sim, por quê? E como vocês conseguem ter alguma esperança mesmo em meio a um cenário caótico? Porque nós esperamos o rei que disse que vai voltar e nós cremos assim. Isto traz paz ao nosso coração. Mas vocês não têm medo de doenças? Vocês não têm medo? Vocês não estão apavorados, talvez com um cenário de pandemia, com o que pode acontecer, com um diagnóstico terrível que foi dado aqui ou ali? Não, nós temos firme esperança
de que a nossa vida aqui é passageira, que haverá a vida eterna, sem doença, sem morte, seremos ressuscitados no último dia, com o corpo em glória, para vivermos eternamente com o Senhor. As enfermidades não mais nos assustam. Mas vocês não têm preocupação com o que vai vir depois da morte, os pecados que vocês cometeram, vocês não têm medo de ir para o inferno. Não, nós temos firme esperança que Jesus voltará e nos livrará da ira vindoura. Vejam, irmãos, a ideia de ir além das palavras. Não é só dizer que tem esperança, mas é poder descansar nesta esperança que vai além das palavras. Nós vimos aqui três coisas que estão presentes na vida de quase todo crente. Todo crente fala de fé, fala de amor, fala de esperança. A minha pergunta a você é: a sua palavra sobre estas coisas está apenas sendo discursada ou ela é vivida? Ou você vai de fato além das palavras? Porque falar de fé, amor e esperança é fácil. O difícil é viver em conformidade com esta fé, anunciando a Cristo, sendo irrepreensível e rompendo com o passado. O difícil é falar de amor e viver o amor. De fato, amor abnegado, disposto a servir o outro, renunciando a si mesmo, ao seu conforto, ao seu tempo, ao seu prazer, para ver o bem-estar do outro. Falar de esperança é fácil. O difícil é descansar no Senhor e depositar apenas nele a nossa confiança ao ponto das circunstâncias não nos assustarem. E aí, como está a sua vida? Apenas no discurso? Apenas na teoria? Ou de fato vivendo na prática, estas três palavrinhas: fé, amor e esperança? Meu desejo é que você vá muito além das palavras. É que você tenha, sim, uma boa teoria, um bom entendimento sobre o que é a fé, sobre o que você crê, um bom conteúdo doutrinário, um bom entendimento sobre o que é o amor, sobre aquilo que Deus espera de você em relação ao próximo, em relação a Ele. Minha expectativa é que você também tenha um bom conhecimento sobre aquilo que te aguarda, sobre o Deus que você tem. Ter o conhecimento teórico dessas coisas é bom, é necessário, busque isso. Mas, além de conhecer, viva também estas coisas para a glória de Deus, para o seu bem também, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que Cristo Jesus faz com que fé, amor e esperança sejam algo vivos em nossa vida e prontos a serem mostrados para o mundo inteiro através das nossas obras. E por quê? Primeiramente, porque Jesus nos mostra uma fé operosa. Jesus foi aquele que creu em tudo aquilo que o Pai lhe prometeu e justamente porque cria e entendia a sua missão, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. É uma fé que de fato fez com que ele cumprisse a sua missão. Não era só um discurso bonito sobre o reino, era estar pronto a entregar a sua vida em favor daqueles que pertenciam ao rei. Jesus também demonstrou o amor abnegado, abriu mão da sua glória, abriu mão de qualquer coisa que ele poderia ter de bom para viver em estado de humilhação, morrer na cruz em nosso lugar. Um amor abnegado. Jesus tinha plena esperança e convicção de que o Pai iria lhe restituir todas as coisas, a glória que ele tinha no passado. Ele não fez interessado nisto, mas ele fez ciente de que o Pai iria honrar e não deixaria a sua alma na morte. Jesus é para nós um exemplo de alguém que teve fé, amor e esperança indo além das palavras. Mas não só um exemplo, Jesus também deve ser a maior motivação para que nós vivamos na prática fé, amor e esperança. Ele morreu na cruz por você, ele se entregou por você. Creia nisso e fale disso e rompa com o passado, porque Cristo na cruz demonstrou o verdadeiro amor. Cristo Jesus demonstrou amor e isso deve motivar você também a amar o próximo. Cristo Jesus prometeu que em breve voltará, ressuscitou ao terceiro dia para que nós pudéssemos crer que ele de fato voltará e que nós também teremos vida eterna. Então, que isso traga a você firme esperança. Que Deus te abençoe grandemente, que o Senhor nosso Deus te ajude a colocar em prática a fé, o amor e a esperança, como ele fez, como ele nos motiva também a fazer por sua vida, por seu exemplo. E se você não crê em Jesus, é hora de crer, porque as suas palavras, o
seu discurso, talvez apenas apegado à moral, não vai trazer, na prática, nada de efetivamente bom e eterno. Creia em Jesus, para que você possa experimentar de fato a verdadeira fé, o verdadeiro amor e ter a verdadeira esperança. Eu quero orar por você, orar por todos aqueles que nos acompanham, pedindo a bênção do Senhor sobre as nossas vidas neste dia, em nome de Jesus. Santo e eterno Deus, louvamos a Ti porque no passado o Senhor usou esses crentes da Tessalônica, despertando neles verdadeira fé, verdadeiro amor, verdadeira esperança, fazendo-os, ó Deus, ir além das palavras, além do discurso. Eles tinham e receberam boa teoria, bom ensino, mas estavam prontos a anunciar disso e romper com o passado, porque esta verdadeira fé os conduziu à ação. Aqueles crentes, ó Deus, também amaram verdadeiramente e tiveram firme esperança. E pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude também a ser assim, que nós tenhamos o conhecimento teórico de uma boa tradição reformada, de boa doutrina, de bom ensino que temos recebido pela graça do Senhor em nossas igrejas, mas nos faça ir além das palavras, nos faça de fato colocar em prática a nossa fé, para que através das nossas obras as pessoas consigam entender e enxergar melhor a nossa fé, para que através do nosso amor as pessoas consigam enxergar e entender melhor aquilo que o Senhor faz por nós, o amor do Senhor por nós, que a nossa prática, a nossa conduta seja uma ilustração vívida da nossa fé e do nosso amor. Senhor, coloque em nossos corações firme esperança, que nós não apenas venhamos recitar versículos em momentos difíceis e depois voltar a chorar, mas que nós descansemos no Senhor, nas suas promessas, naquilo que conhecemos de ti. Senhor, pedimos por aqueles que nos ouvem, aqueles, ó Deus, que estão agora vivendo talvez em pecados, lutando em seus erros, repetindo diariamente erros e falhas, que o Senhor, ó Deus, possa conduzi-los a ter uma fé verdadeira no Senhor, convencidos pelo próprio Senhor sobre o pecado, a justiça e o juízo. E que esta fé que talvez um dia eles declararam e agora estão distantes, esta fé possa ganhar operosidade, ao ponto deles voltarem para ti, serem avivados pelo Senhor e amarem ao Senhor. Aviva corações, fortaleça corações, aqueles que estão cansados, desanimados, aqueles, ó Deus, que estão vivendo em pecado, que o teu Santo Espírito possa tocá-los em nome de Jesus nesta manhã. Para aqueles, ó Deus, que estão sem esperança, desesperados, angustiados, seja por conta do desemprego, por uma questão de saúde, que eles possam crer que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que sustenta e que o Senhor de fato demonstre este amor a eles, sustentando, curando, cuidando e ainda, ó Deus, que o socorro circunstancial, momentâneo não venha, que eles creiam que no Senhor nós teremos vida em abundância para todos sempre na glória futura em nome de Jesus. Sustenta o teu povo, cuida do teu povo, ó Deus, cura os enfermos, abra a porta aos desempregados, socorre, ó Deus, aqueles casamentos que estão em crise, onde está faltando amor, ó Deus, que haja amor. Aqueles maridos que talvez precisam abrir mão dos seus próprios interesses para amar, ter a abnegação do amor em relação às suas esposas, que assim seja. De igual modo, as esposas, ó Deus, que talvez estejam vivendo de forma individualista, que elas estejam prontas a ter um amor abnegado em relação ao seu esposo, em relação aos seus filhos, os filhos em relação aos seus pais, em nome de Cristo Jesus. Restaura lares, restaura casamentos, ó Deus. Cuida das famílias, ó Pai, em nome de Jesus, cuida dos nossos filhos, alcança os nossos filhos que ainda não creem em Ti, que eles possam render-se ao Senhor, amar o Senhor e professar uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Senhor, cuida da nossa nação, abençoe o nosso povo, os nossos governantes, dá-nos, ó Deus, sabedoria para vivermos bem em nosso país, em nome de Cristo Jesus. Cuida de nós neste dia, guarde a nossa entrada e a nossa saída, livra-nos do mal e faça-nos o tempo todo testemunharmos de Cristo onde quer que nós estejamos. Para a glória do teu próprio nome, nós pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Que o Senhor conceda a você fé, amor e esperança, não apenas nas palavras, mas na prática, no seu dia a dia, neste dia, em nome de Jesus.